Alô, estou me vendo aqui ao vivo. Eu estou ao vivo. Ok? Eu posso começar a falar com o pessoal? Como é que faz? Bom, boa tarde a todos que estão me ouvindo. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria aqui começar a nossa live agradecendo ao Rodrigo Sabatini, que há mais de 4 anos nos conhecemos pelo Facebook e acabamos fazendo um encontro na UNB, onde tudo começou. E ao longo desse tempo, a gente vem fazendo alguns trabalhos, que inclusive o Congresso Lixo Zero, Internacional Cidade de Zero, que aconteceu em Brasília em 2018. Quero agradecer ao Cadmo, um grande parceiro, quero agradecer a Karen pelo trabalho que fez aí junto a gente, para a gente poder participar. E quero agradecer a minha família, em especial porque é ela que me trouxe até aqui, principalmente meu pai, que me ensinou tudo que eu sei com relação a essa parte da reciclagem. E referente ao meio ambiente, foi um cara que sempre teve uma visão muito holística das coisas, apesar de ser uma pessoa muito humilde. Quero agradecer aos parceiros, o Francisco, o Homer, o Eduardo, todos eles se prontificaram a participar da live. E eu quero colocar que muita coisa mudou nesse país, as pessoas mudaram, o meio ambiente deixou de ser meio para ser inteiro, e aquilo que era um lixo fedorento passou a ser cheiroso, que todo mundo quer estar do lado dele. E eu queria colocar, em primeiro lugar, a fala do Eduardo. Eduardo, um cara jovem, que vem com uma proposta de trabalho extremamente interessante, e que, ao longo do tempo, nos conhecemos muito recentemente, e que eu queria fazer com que ele se apresentasse e começasse a sua fala. Eu tinha uma pergunta para fazer a você, Eduardo, que o lixo é um sintoma de quê? Da falta de conhecimento? Então, eu queria passar isso para você com essa pergunta. Maurício, alô? Oi, Edu. Agora te vi. E aí eu coloquei você aí no ar aí para que a gente possa começar essa nossa live vou colocando uma questão para você. Tudo mudou, não sei se você escutou o que eu estava falando. Sim, estava ouvindo tudo. E aí eu fiz uma pergunta para você, cara, que você está aí com a Ecocircuito, né? Queria que você se desse uma breve apresentada. Fazendo a pergunta para você, o lixo é sintoma de quê? Né? Falta de conhecimento? Estou pegando um grande gancho contigo para a gente começar essa live contigo. Maravilha, Maurício. Olha, em primeiro lugar, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você nesse fórum. Poxa, é um fórum internacional, então fico muito contente pela oportunidade de expor um pouco do nosso trabalho e um pouco da nossa visão. Né? Eu acho que a gente está num momento de transformação. A legislação agora ela ficou mais clara para traçar os trilhos para o desenvolvimento na gestão de resíduos do nosso país, que está apoiado numa onda de responsabilidade socioambiental. Os propósitos das empresas elas estão mais alinhados com os discursos das empresas, né? Mas independente desse movimento, que aqueles que atuam com resíduos já há anos, a gente tem finalmente uma luz no fim do túnel. E esse túnel, justamente, ele tem agora os alicerces, né, para a estrutura dos trilhos, para a gente, de fato, sair desse túnel e ver como que deveria ser a gestão de resíduo no Brasil e no mundo.
Lixo, sintoma de quê? Foi o tema do Encontro Lixo Zero do ano passado. E teve diversas rodas de conversa, né? O Instituto Lixo Zero tem essa postura e essa missão de trazer a conscientização para o cidadão, para a pessoa. Né? Não existe lixo na natureza. Infelizmente, Beckman fala do documentário Descarte, está disponível no Netflix. Não existe lixo na natureza, mas infelizmente é o maior legado da nossa civilização. Tudo se recicla, tudo se transforma na natureza, mas o bicho humano tem a mania de produzir produtos, extrair recursos naturais e gerar um passivo ambiental gigantesco. E o momento que a gente está passando é justamente esse, para a gente reverter essa realidade. Né? Tanto com segurança jurídica, a partir do novo marco de saneamento básico, política nacional, 10 anos de idade, o que aconteceu? Né? Desde o novo marco, a gente tem a eliminação de diversos lixões, a gente tem ainda muito para avançar, mas eu acredito que o lixo é um sintoma de desconhecimento, é um sintoma de descaso pela população. A gente no ato do consumo, a gente compra um determinado produto, ele vem carregado de embalagem. Né? Quando a gente fala do resíduo orgânico, a gente produz muitos alimentos, só que um terço vai para o lixo. É nisso aí que eu queria uma brecha com você. Por quê? A gente vem aí de uma estatística recente da SENC, em que os lixões no Norte são 65% ainda, no Nordeste 45%, no Centro-Oeste 17%, no Sudeste 11% e no Sul 4%. Ou seja, a gente tem um volume extremamente grande indo para debaixo da terra. Ou seja, com essa coisa do orgânico, a gente tendo que segregar, por exemplo, aqui na cidade de Brasília, a gente já tem uma lei, a gente vai ter que cumprir isso, a pandemia atrasou tudo. Essas oportunidades que a gente está vendo que vai acontecer, que elas estão muito próximas de acontecer, né? Que elas melhoram a vida da gente. O que na verdade, você traz no bojo dessa sua fala que a gente possa aproveitar? Por quê? A gente tem a lei, mas a gente não consegue fazer. Né? Eu vi hoje na SEMP, a gente tem 11 normas federais, 72 normas estaduais e 2.486 normas municipais que tratam do resíduo. Mas vamos esquecer isso tudo, porque se fosse tudo feito, a gente não estaria aqui conversando também, porque a gente precisa gerar oportunidade, que a gente precisa melhorar o meio ambiente. E você me despertou com a tecnologia que você está atualmente trabalhando na Ecocircuito. Perfeito. Você só tem que aumentar um pouquinho o microfone, que está todo mundo reclamando. Eu trazendo o microfone mais próximo talvez ajude. Qual que é a nossa abordagem? Né? Na política nacional, a gente tem uma sequência para seguir na gestão dos nossos resíduos. A primeira delas tem os 3 R's da gestão de resíduos. Reduzir, reutilizar e, eventualmente, reciclar o nosso resíduo. Mas tem os 5 R's, se você abre esse leque um pouco mais. Hoje, as tecnologias elas vêm para liberar umas soluções de acordo com o tamanho do problema. Então, no âmbito de resíduos orgânicos, você tem diversos tipos de resíduos orgânicos, como você bem colocou, que a maioria vai para o aterro sanitário, mas as soluções são diversas justamente em função dos diversos perfis e escalas de resíduos orgânicos ou resíduos industriais e outros tipos. Agora, na nossa ótica, a gente busca não só fazer uma reciclagem mais eficaz, mas também ter um olhar para entender o porquê
que o resíduo foi gerado no primeiro lugar. A gente fala de resíduo orgânico, a gente tem poda de árvore, lodo de esgoto, tem resíduos orgânicos industriais, tem resíduos de alimentos, que aí é justamente o nosso foco. E a gente entende que o alimento comprado como matéria-prima numa cozinha profissional, e quando ele não é bem aproveitado, infelizmente ele vai para a lata de lixo. Agora, o que a gente faz para evitar que o alimento vire resíduo? A gente traz inteligência em cima desse descarte. Por que o alimento virou um resíduo dentro de uma cozinha profissional? Para a gente trazer essa transparência, esse controle, esse perfil, a gente buscou entender a vida do alimento dentro do processo produtivo. Então, você vê um hotel que tem uma cozinha para servir 2.000 refeições num resort, por exemplo, ou uma indústria que serve 5.000 refeições por dia. Imagina o volume de matéria-prima que passa dentro desse processo produtivo para gerar essas 5.000 refeições. A gente teve um trabalho bem minucioso para trabalhar com os nossos parceiros e entender aonde que está a dor. Né? A gente atende 2 problemas hoje em dia. Primeiro é a agenda aterro zero. Não enviar o resíduo de alimento para um aterro sanitário. Você tem todos os impactos, não só das emissões no aterro, você tem o impacto do caminhão que transporta esse resíduo até lá. A gente tem a mão de obra para fazer o descarte, o gerenciamento em si de todo o processo, começando pelo saco de lixo dentro da cozinha. No momento que a pessoa descarta o resíduo de alimento dentro da lata de lixo, vai para uma câmara fria, eventualmente vem um caminhão e leva isso para um aterro, você tem a conta, ela não só começa na mão de obra, material de limpeza e a câmara refrigerada. Na cozinha industrial, a gente precisa refrigerar o nosso resíduo para evitar o risco de contaminação. E todo o impacto daí para frente é uma externalidade, que a maioria das vezes não é contabilizada pela operação que gera o resíduo, que é justamente a cozinha. Agora, o descarte que a gente traz, a tecnologia... Isso que me sensibilizou no teu negócio, na tua tecnologia. Exatamente o controle mais apurado e você trazer visibilidade, principalmente para o empresário que está tratando desse resíduo, não só para não mandar para o aterro, mas para melhorar a margem dele. Ou seja, ele também vê o negócio dele, a margem dele melhorar. Então, isso também me chamou a atenção, porque você vai ter uma conjugação de fatores que são muito importantes para o uso dessa tecnologia. Porque ela não é simplesmente um equipamento que trata ali, tchau, beleza. Ela te dá informação em tempo real daquilo que você está fazendo. Ou seja, no final do dia você tem um relatório que você pode pegar. Isso me chamou muito a atenção, que você, inclusive, antes de começar, você tem um questionário para o cliente abordar melhor como que você vai atender esse cliente com relação ao uso do equipamento. Perfeito. Muitos clientes buscam nossa solução e a primeira pergunta que a gente faz é: quanto de resíduo você gera por dia? A maioria das pessoas, dos nossos clientes, eles não sabem, porque não tem a cultura de medir o que está saindo. Então, a gente tem um protocolo de dimensionamento onde a gente entra na operação do cliente e entende não só a quantidade de refeições, o cardápio, que a partir do cardápio você tem o perfil do resíduo. Se você serve suco de laranja in natura, você vai ter uma quantidade de bagaça de laranja grande para destinar. Então, com essa análise que a gente entra dentro da operação para entender aonde que está o buraco, a gente consegue dimensionar o nosso equipamento, são diversas capacidades, 50 quilos dia a 600 quilos dia, e entendendo o fluxo da operação, a gente vai mapear quais são as fontes de resíduo lá dentro. Em que momento que o resíduo de alimento é gerado na operação? É um resíduo de preparo, quando você está descascando a batata, por exemplo? É um resíduo de produção? Ou um resíduo de resto ingesta, ou que sobra na bandeja?
Então, com esse dimensionamento, com esse entendimento, a gente consegue trazer transparência para o cliente, para ele entender onde está o buraco, aonde que a matéria-prima dele está vazando dentro do processo produtivo, para que ele tenha uma taxa de perda menor, um aproveitamento melhor da matéria-prima, ou seja, o alimento, e evitar que esse alimento vire resíduo. E é justamente o que as indústrias, o processo de produção de alimento é a maior fonte de custo que eles têm. Eu transito em pátio de compostagem e vejo que, no caso dos restaurantes, por exemplo, eles têm uma perda incrível, até mesmo de material de trabalho. Eu fui num pátio que o cara tinha uma coleção, um volume substancial de talheres dentro para separar. E isso, quer dizer, não tem nada a ver, porque não vai ser compostável. Então, eu estou comentando isso com você, porque a gente fala aqui de várias coisas, e quando eu tratei desse assunto com vocês sobre tecnologia inclusiva, é porque muitas vezes, quando se fala em tecnologia, fala assim, vai tirar o homem daí. E no teu caso, especificamente, não, ele racionaliza o trabalho, ele sistematiza o trabalho da empresa ou do local que for usado esse equipamento. Eu queria que você fizesse uma abordagem rápida sobre isso, porque eu queria chamar depois o Chico para falar, Francisco Sarno, né? O nosso querido Francisco Sarno, para falar um pouco sobre um outro tema que tem uma correlação com o final do resíduo. Maurício, eu perdi o gancho ali da nossa finalização. Repete para mim, por favor, essa última. Eu estava falando para você que eu fui no pátio de compostagem e vi um monte de talheres, né, de vários supermercados, vários locais. Então, aí a gente vê o seguinte, que a gente pensa em tecnologia, a gente fala o seguinte, nós vamos tirar o homem daí e não vai ter mais homem, a gente vai botar uma máquina. No caso, especificamente, o que está sendo feito com o uso da sua tecnologia permite a racionalização do trabalho e a sistematização e a informação em tempo real. Achei isso fantástico, porque a gente não tira ninguém, a gente inclui. Porque já tem que ter alguém para analisar, que hoje não tem o cara para analisar em muitos lugares, né? E a gente tem um caminho muito grande, a gente tem coleta seletiva só em 22% dos municípios, ou seja, o resíduo todo está indo embora. E aí, no caso seu, especificamente, da sua tecnologia, ajuda muito a racionalizar esse trabalho. Perfeito. Olha, a gente entende que existe uma forte tendência da tecnologia, automação, inteligência artificial, vai substituir mão de obra. Né? Isso não só no nosso setor agora de cozinhas profissionais, onde para que você vai pegar uma mão de obra para picar um tomate? Você tem os processadores de alimento. Né? Então, por que se a gente tem tecnologia robótica em linhas de montagem de carros, por que a gente não consegue trazer essa automação para dentro da cozinha? É o que a gente está trazendo. Agora, uma mão de obra para ficar alocada em pegar o resíduo é um trabalho recorrente, né? Não tem muito que pensar ali, é um negócio automático. Agora, por que não qualificar essa pessoa para colocar em outras atividades? Então, a tecnologia ela vem para facilitar o nosso dia a dia, e quem lida com resíduo diariamente, né, especialmente uma operação insalubre, porque o resíduo orgânico é diferente de um reciclável que fica estático. O orgânico ele tem um tempo de decomposição. Se você não tem o descarte imediato, ou uma refrigeração, aquilo vai te gerar um risco de contaminação de vetores. E outra, você colocar uma mão de obra para lidar, arrastar aquele resíduo de alimento, ou aquele resíduo insalubre, você tem um fator de risco de mão de obra, e aquela pessoa fica naquela atividade. Então, vamos cortar aquilo que a tecnologia já consegue suprir e requalificar e realocar essa pessoa para as outras funções. A tendência é essa no nível mundial. Eu acho que é muito interessante a sua colocação com relação à higiene, inclusive, por causa da contaminação cruzada. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Quem trabalha principalmente com alimentação, né? No caso, especificamente, que nós estamos trabalhando com orgânico, inclusive em restaurantes, hospitais e hotéis, né?
onde a gente tem esse problema, um problema sério. Eu, de certa forma, queria dar um break aí na nossa conversa, puxar o Chico para poder conversar um pouco, Francisco Sardo, para a gente conversar um pouco. Não é o velho Chico, mas ele traz boas águas. Olha só, Chico, é enorme prazer poder contar contigo, da mesma forma que... O que eu tenho para colocar com você, Chico, é o seguinte: nós, como amantes dos negócios de resíduos, né, que nós não falar lixo, porque aqui a palavra lixo é proibida. Só resíduos. A gente vê que o incremento da coleta seletiva é uma coisa que não tem volta, né? O que a gente precisa é aprimorar isso, educar essa coisa toda. Hoje, só 22% dos municípios tem coleta seletiva, né? E isso promove, quem faz a coleta seletiva sabe que isso promove um rejeito, né? E que muitas vezes, dependendo de como vem o resíduo, isso varia entre 50% e 60% o rejeito, né? Então, o que vai para ser triado, você não consegue, em muitos casos, sair desse número. A gente tem promovido muita coisa, né, a nível desses anos todos, inclusive o uso do resíduo para energia. Eu estou em Brasília, né, você está em São Paulo. A gente sabe que há um ano atrás, por exemplo, o SLU o SLU, que é o Serviço de Limpeza do Distrito Federal, ele chegou até a firmar um acordo para que o rejeito das cooperativas fosse para cimenteiras, né? Por quê? Porque, na verdade, tem um calor interessante, isso traria uma redução de custo, toda aquela coisa. E aí aumenta a vida útil do aterro, diminui o custo de impacto da gestão dos resíduos, né? Então, você que é uma pessoa que está ligada ao resíduo há muitos anos, eu queria que você desse uma pincelada com relação a exatamente o uso do CDF. A gente tem um problema sério, que fala em combustível de resíduo, queima, essa coisa toda, mas, na verdade, a gente tem um outro problema, que a gente coleta, leva para uma estação de segregação, e depois a gente recolhe isso para jogar fora de novo. Não, porque não foi jogado fora. O que eu quero colocar para você é que, com o uso de tecnologia inclusiva, que você é um cara conhecedor, eu queria que você desse uma pincelada para a gente do que vem acontecendo e a potencialidade dessa atividade, que hoje ainda é muito pequena, até mesmo porque a gente tem pouco rejeito, porque 22% da coleta seletiva é o que a gente tem de números, né, que é feito hoje. Veja uma coisa, Maurício. É o que eu canso de falar até contigo, tá? E eu me bato muito com relação a resíduo urbano que a gente enterra combustível. Nós estamos entrando numa época, tá? Que você tem pouca água, você tem as bacias que têm muito pouca água e pouca geração de energia, tá? Então, por que a gente não olha para o outro lado? Vamos olhar para a parte do resíduo urbano. O resíduo urbano, como pelo próprio nome urbano, se está em qualquer cidade do Brasil, pode ser pequena quantidade, grande quantidade ou média quantidade. Por que não usar esse resíduo como gerador de energia? Se você usar esse resíduo como gerador de energia, eu acredito, tá? Não sou especialista no caso, mas você não iria precisar de grandes transmissões de energia, tá? das transmissoras, de cabos enormes, cabos estendidos pelo Brasil todo. Natural, isso é ótimo. Porém, você pode ter os pequenos. Como eu estava falando para você há um tempo atrás, comentando,
que Furnas estava fazendo um estudo, estava começando aqui por uma cidadezinha aqui de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, para um estudo de um protótipo para gerar 1 megawatt. Tá? Se esse processo se der certo, a ideia é de produzir, juntar outras cidades, fazer um agrupamento de cidades, consórcio de cidades, para produzir 5 megas. Então, a quantidade vai se estender e, basicamente, todo mundo vai ter energia. Até naquela que estourou lá em cima, Macapá, que ficou um problema enorme por causa do transformador. Ora, por que eles não poderiam gerar energia lá? Por que nós tivemos que levar o combustível lá para cima? Nós queimamos combustível e geramos um passivo ambiental. Tá? Eu já comentei contigo, tentei levar para N empreiteiras aqui, tanto de São Paulo para fora, porque, muitas vezes você tem um polo que consome o gás. Poxa vida, por que não geramos esse gás do lixo, que é possível, que é cabível de N formas? Eu vou dar uma cortada no baralho aí, um instantinho, que é o seguinte. Eu moro num estado pequeno, né, aqui tudo muito perto, né? E o que você está falando de Furnas, né, a gente viu aqui o esforço do Serviço de Limpeza Urbana de minimizar esse negócio e usar o resíduo. Agora, tem um detalhe, né, porque a gente tem 5.570 municípios e as coisas ficam muito longe. Às vezes, o mesmo município fica longe de um lugar que ele vai transportar isso. Você acredita que, além do uso, né, de tecnologia para você fazer o uso desse combustível, você não acha ou você não acredita que seria importante a gente ter formação de consórcios para poder utilizar nos municípios menores? Isso é uma oportunidade de geração de emprego, renda, até para os municípios, do que ele ficar gastando dinheiro que faz hospital, poderia fazer hospital, escolas, enterrando lixo. Eu conheço municípios que gastam 2 milhões de reais por ano, que são muito pequenos para gastar esse volume de dinheiro. Então, eu acho que, não estou falando para tacar fogo no lixo, não estou falando isso, eu estou falando de rejeito do resíduo. Com certeza, com certeza. Os consórcios não estão funcionando, né, também. Exatamente, mas aí é que está. O que precisa é você ter os consórcios de municípios se agruparem. Tá? Aí você vai ter, não vou dizer que N formas, mas, porém, você vai poder ter centros onde você vai juntar esse resíduo, você vai conseguir processar esse resíduo, você vai conseguir guardar esse resíduo de uma forma certa, sem contaminação, sem nada, tá? Pode ser plastificado ou não, mas sem ter o orgânico escorrendo pelo pátio, tá entendendo? E aí você tem pequenas distâncias a serem percorridas, vamos falar assim, entre 50, eu acredito que até 80 quilômetros é uma boa quilometragem a ser percorrida por um caminhão, tá entendendo? Então, a partir disso daí, você vai ter um uso, você vai ter possível transformação de um material, que muitas vezes você ter empresas que, por exemplo, não me interessa a energia, mas me interessa o vapor, que você pode produzir o vapor e fornecer. Então, passa a ser uma fonte de renda para esse consórcio de municípios de uma forma bastante diferente. Você estava falando de matéria orgânica, eu estava vendo que você processa, né?
E a gente tem muito contato, ou um bom contato, com a Sorrente Chini, lá da Itália, que, o trabalho dela começa, para você ter ideia, em 44. E por uma casualidade, eu estava vendo que uma das instalações que eles fizeram, tá, foi no Rio de Janeiro, em 1978, tá, que é uma instalação de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, para uma capacidade de 400 toneladas dia. Você veja uma coisa, 78. Eu não sabia e calculo que você também não estava ao par disso aí. Está entendendo? Eles têm uma mecanização enorme. Tá? O processo deles é entra e sai automaticamente. Tá? Quando nós falamos do resíduo urbano normal, que todo mundo gera, tá? Você tem o processo para fazer isso daí. Temos trituradores, temos outros equipamentos que vão gerar um bom resíduo, que vão botar um bom CDR e que pode ser o que eu percebo é que existe boa intenção de todo mundo de poder melhorar as coisas e ter um meio ambiente mais sadio. O que eu percebo também é que falta um pouco de orientação à estrutura dos munícipes. Por quê? Porque isso é um problema sério, porque o cara, às vezes, nem sabe o que ele tem direito de fazer lá no estado dele. Eu estou falando isso para você porque você é rápido. Eu conheço uma região belíssima em que eles levam o lixo in natura a mais de 120 quilômetros, quer dizer, não dá peso, ou seja, ele não tem transporte adequado, ele não tem acondicionamento adequado, e ele não tem coleta adequada, e ele gasta uma fortuna de dinheiro para deslocar isso. E aí, conversando agora recentemente, ou seja, tudo isso que nós estamos falando do orgânico, do CDR, ele pode perfeitamente passar a ser valorizado de forma diferente, porque só é custo hoje, não traz benefício nenhum. E eu sei perfeitamente que você que transita no mercado internacional, principalmente europeu, que você sabe que isso é uma coisa constante, ou seja, não é que nós vamos tirar a mão de obra, é que determinado serviço dos resíduos, ele não tem como ter mão de obra, ele tem que ter escala, senão você não consegue. E nesse aspecto, o SLU aqui foi bastante inteligente, porque o volume de resíduo para ser entregue nas cimenteiras é um volume bastante expressivo. Chico, eu quero colocar para você o seguinte, eu queria colocar para você, eu tenho que pegar um gancho aqui com o Homer, da Grimaldi, porque a gente falou dessa coisa do CDR, mas a gente precisa ter logística. Para tudo isso que a gente está falando, para transportar orgânico, para poder fazer as coisas funcionarem, tem que ter logística. Nós estamos um país de dimensão continental em que a gente precisa transitar com uma série de coisas, inclusive os resíduos. O transporte é uma coisa vital para a gente, principalmente o rodoviário. Homem, você está me escutando? Sim, estou escutando, Maurício. Tudo bem? Tudo bem. Você está melhor, você está no Panamá. A internet permite isso. Você participa do Panamá, né? Isso. Estamos internacional hoje. Está internacional, homem. Prazer enorme ter você conosco. Prazer fazer mesmo. parte desse trio. Você está atrás, você está na frente de uma igreja, né, que você está rezando muito. Mas vamos lá. Sim, eu estou no país Catedral Principal do Panamá. Aqui é Cidade Velha do Panamá. Esse é a Catedral Principal, Central do Panamá. Sim. Eu quero dizer que eu esqueci de falar, né, e ela tá. O Francisco é engenheiro industrial. Eu não vou dizer o ano que ele formou, porque senão fica meio ruim para a idade dele, mas o Homer é engenheiro mecânico. Hoje ele está na Grimaldi, é head internacional de business da Grimaldi, e, além disso, ele é engenheiro mecânico e transitou na Mercedes por mais de 12 anos. Sim. Homer, você hoje vive no nosso país continental, que representa uma força muito grande na economia do mundo, e a gente tem muito lixo. O lixo é um problema muito grande, porque nós enterramos a maioria. Ou seja, nós temos um volume de lixões não muito grande, não tratamos o lixo. Além disso, a gente tem o problema dos aterros sanitários.
Isso tudo envolve logística, e a gente hoje fala uma palavra bonita que se chama logística reversa. Para um país continental como o nosso, é um desafio, né? Sim. Então, a gente hoje tem que escala nas coisas para poder não dar o prejuízo. Eu não estou falando aqui se a indústria está certa ou está errada, mas a gente consome. Então, a gente deve partir para um consumo mais consciente, mas também aquilo que a gente gera tem que levar para algum lugar, né? E você é o cara que está dentro de um perfil de industrial que hoje emprega centenas de pessoas, e vocês estão no mercado, inclusive, passando tecnologia para o mercado externo, principalmente para os Estados Unidos. Me conta um pouquinho quais são as soluções e as oportunidades que hoje esse mercado dos resíduos traz, não só para o seu negócio, mas para os empreendedores que querem trabalhar com resíduos. Maurício, a gente sempre tenta destacar iniciativa privada, importância de iniciativa privada no setor de resíduos. Reciclagem só vai dar escala, só vai se ampliar, avançar no mundo se empreendedores começam a investir em reciclagem, em setor de resíduo. Eu chamo isso de setor ambiental, né? Setor ambiental, um setor que precisa mais investimento, e realmente esse investimento tem que chegar com uma iniciativa privada. Se a gente esperar tudo do município, se a gente esperar tudo do governo, não vai ter uma saída boa e rápida. Mas mundo, nosso planeta precisa de reciclagem, precisa resolver problemas de resíduos, e isso só é possível com tecnologia e iniciativa privada e empreendedores. E nesse caso entra muito startups, entra muito as ideias inovativas, né? Nesse caso de logística, tem vários paradigmas que prejudica o pensamento. Na verdade, em inglês a gente chama mindset. Mindset é o jeito de pensar, a maneira de pensar, né? Maneira de pensar tradicional, ele fala, vamos lá com um caminhão, coletar lixo, pode ser que é o caminhão separado, vamos coletar seletiva, mas aí leva para um destino, né? Durante o caminho vamos compactando isso e assim, né? Hoje a gente vê a tecnologia traz para nós uma nova solução que é interessantíssimo, onde a gente tem possibilidade de usar energia elétrica. Como hoje a gente tem carros elétricos, tá entrando no Brasil também, nos Estados Unidos muito forte, a Europa muito forte, carros elétricos. Hoje a gente tem compactadores elétricos, e compactors a gente chama. Compactadores elétricos são estacionários, e podemos colocar esses compactadores elétricos em shopping malls, shopping centers, centros comerciais, centros residenciais em condomínios, condomínios industriais, nos portos, hospitais, grandes geradores de lixo e lixo reciclável. E aqui, nesses lugares, a gente pode compactar lixo sem depender do caminhão. Realmente, essas máquinas, eles trabalham totalmente elétricos, e não precisam do caminhão. Quando esse compactador está cheio, ele avisa o gerador, e vem caminhão ou programado ou por aviso, vem caminhão e deixa um compactador vazio e leva ao cheio. Assim já está compactado lixo, não gera cheiro, né? Então está totalmente cerrado, fechado, espera sempre fechado, totalmente higieniza todo o processo de coleção de lixo, e transporte. Realmente a gente chama isso de logística verde. Realmente você tem no transporte total um ganho de crédito você tem um crédito de carbono, você gera um crédito de carbono, minimiza emissões,
e minimiza nesse mão de obra que está no momento inergonômico, vamos falar. Então, a gente dá uma ferramenta para o pessoal trabalhar com segurança de trabalho, ergonômico, que tem lifters que pode levantar containers plásticos ou containers metálicos, que esses lifters, eles ajudam, assim, humanizam o processo, o pessoal não levanta grandes pesos, tudo isso, como você fala, essa palavra é inclusiva e humanizado, vamos dizer, porque o setor de lixo realmente um setor muito agressivo em si. Existe cheiro, existe esses pesos, existe toda parte ambiental, você trabalha no ambiente aberto. Então, a gente tem que trabalhar para viabilizar reciclagem, a gente tem que trabalhar para humanizar o setor de reciclagem e aumentar a segurança disso. Eu vou Então, dar um corte aí, vou dar um corte em Sim. você para o seguinte: você está falando de tecnologia inclusive, que é o que a gente já discutiu anteriormente, inclusive nós três, e eu tenho até que parabenizar a Brasília, os governos, porque nós temos uma central de cooperativa, onde você tem tecnologia, e a tecnologia pode estar associada a cooperativismo, não tem problema nenhum. A gente fala em empreendedorismo privado, mas o trabalho cooperado também é de suma importância, tanto é que isso é uma coisa que vem dando certo no Distrito Federal, acredito eu também pelo Estado ser pequeno, é mais fácil a comunicação, são mais fáceis os trânsitos junto aos órgãos competentes para eles poderem conversar, isso traz uma facilidade, sem dúvida, mas essa solução do compactador, ela é muito interessante para os consórcios, onde os municípios são muito pequenos. Então, isso facilitaria bastante, né, toda essa parte de logística do lixo ou do resíduo, que é usado. Agora nós vamos ter o sino da igreja, hein? Não tem como cortar, você tem que desligar seu microfone. Você saiu do ar. Você foi mexer aí, saiu do ar. Bom, então vamos lá. Agora eu estou voltando. Tá, Sim. Tá ok. Eu estou aqui recebendo a notícia que falta 10 minutos para a gente acabar a live. Então, Okay. o que eu queria colocar é que a gente tem um espaço aí para todo mundo conversar com esses agentes, que hoje são pessoas que têm condições de poder assessorar a gente na informação, divulgar conhecimento. E eu abro aqui o canal Edu, Francisco e Homer, para que, se houver alguma pergunta ou alguém que tenha interesse em falar com alguns de nós, que está aberto o canal, eu passo isso para a equipe técnica. Faltam 3 minutos. Tem alguém que tenha interesse em fazer alguma pergunta, ou a gente fazer pergunta entre nós mesmos, o Edu perguntar alguma coisa para algum, o Francisco? Eu acho que tem um gancho aqui. Fala mais alto, está bem baixinho o seu coisa. Desliga o som aí, homem, por favor, passou a motocicleta. Não foi aqui. Não foi aqui. Aqui tá zona não tem carro aqui, mas tá bom. Então tá bom. É interessante em relação à logística verde, né? Eu tenho uma memória de infância, acho que todos têm. A gente fica atrás de um caminhão de lixo, né? Acho que é um impacto, uma externalidade ali que fica o inteiro. Você não pode buzinar, porque normalmente eu estou parado ali, o pessoal desce, né, para pegar o resíduo, o saco de lixo que fica na beira da calçada, fazer essa compactação e levar embora. A logística, ela tem que existir. Então, a tecnologia, ela vem para reduzir esse impacto, né, reduzir a percepção que essa atividade existe. Diversas empresas, inclusive no food service hoje, elas estão adotando práticas para reduzir o uso de embalagens que são difíceis de reciclar. O iFood, como exemplo, tem incentivado os restaurantes para olhar suas embalagens, para não ter o plástico contaminado com orgânico, que certamente vai para o aterro,
considerando a estrutura que nós temos hoje aqui no Brasil. Eu acho que as tecnologias, como o Alberto colocou, mais eficientes para carregar mais resíduo na mesma viagem e encurtar essa logística, nota 1000. Né? A tendência é essa, para a gente empregar a tecnologia nos processos, para a gente minimizar o nosso impacto e também potencializar a rentabilidade da logística em si. Estou vendo que faltam 7 minutos. Proponho, Maurício, para cada um de nós fazer um fechamento e conclusões de encerramento. Eu acho que o processo descentralizado, ou seja, vamos não gerar resíduo, processar e compactar tudo aquilo que a gente conseguir do ponto de geração, tratar o próprio resíduo da onde ele é gerado e trazer tecnologia para reduzir o impacto na nossa mão de obra. A gente substituir toda essa demanda de mão de obra com tecnologia. A tendência é essa. Perfeito, Edu. Homer, dê o seu recado aí, Homer. Eu estou no Panamá nesse momento. O Panamá é um país muito interessante. É um lugar onde 2 oceanos se encontram. E o assunto de contaminação de oceanos, contaminação dos mares, é muito atual. Né? Realmente aqui você encontra efeitos disso. E essa contaminação vem dos rios, vem dos córregos. E essa contaminação chega nos rios e córregos em espanhol a gente chama vertedero, botadeiro, são aterros sanitários ou lixões que tem vazão do lixo realmente. Então, reciclar plásticos, reciclar papel e cartão, separar isso é uma cultura, né? Separar alumínio, separar metais, separar eletrônicos é uma cultura. Mas a gente precisa dar ferramenta tecnológica para o público para conseguir fazer isso. Ferramenta tecnológica e ferramenta comercial também. Porque se a gente quer usar esses são... O lixo do outro é meu tesouro. Né? Então, lixo do outro é meu tesouro. Então, a gente tem que dar opções, dar condições para o pessoal para trazer isso para pontos de coleção e levar isso no destino, como a gente falou, fazendo a nossa parte de implementar tecnologia nisso, mas também essa parte de tecnologia e comercial e tem que formar uma sinergia realmente com a sociedade e começar a reciclar mais e maximizar a reciclagem, usando todas as tecnologias disponíveis. Eu vou destacar novamente, compactador elétrico é uma tecnologia muito interessante. A gente está também implementando guindastes elétricos no processo de mecanização, porque na hora de trabalhar com materiais, reciclagem fica viável somente quando tem volume grande. Se não tem volume grande, você não consegue viabilizar a reciclagem. E reciclagem tem que ser viável para um mundo melhor. A gente tem que viabilizar a reciclagem. Então, por isso a gente tem que automatizar e mecanizar. Eu tenho que passar a palavra para o Francisco, porque, na verdade, tudo que você falou é verdade, e eu preciso que o Francisco dê o seu toque final na conversa. Por favor, faltam pelo menos 3 minutos só, viu? Veja uma coisa, o que o Homer estava falando, teve um governador Covas aqui em São Paulo, tentou implementar o que seriam centros de captação de resíduos recicláveis. Tá? Isso colocar em várias cidades. E justamente o problema foi quantidade gerada. Se não houver quantidade gerada, a coisa fica difícil de funcionar.
São Paulo, eu acredito que, basicamente, vou dizer que pelo menos os 4 nós aqui sabemos que tem pelo menos 2 centrais mecanizadas de geração de separação de materiais. Então, o que era para funcionar naquela época com 250 toneladas dia de materiais, a coisa não evoluiu. Hoje, essas centrais estão funcionando na faixa de 120, 150 dia. Isso é que precisa. Precisa um pouco mais de incentivo para fazer esses equipamentos trabalhar. Essas centrais normalmente são... quem trabalha com elas são cooperativas, tá? Então, isso daí, o que é gerado nessas centrais vem em favor desses cooperados. Francisco, vou ter que cortar você rapidinho, porque nós vamos sair do ar. Eu queria só colocar para vocês o seguinte: eu acho que tudo isso que vocês falaram faz parte de um grande cesto que a gente precisa repensar. E eu acho que tem uma chave muito importante nisso, que é a educação ambiental, que tem que crescer. Eu acho que aí os educadores, a gente precisa deles. A gente precisa melhorar a tributação ambiental, que ela é muito pesada. Hoje o Estado tem uma participação muito grande. Eu acho que a gente precisa montar consórcios para poder fazer o retorno dos resíduos para a produção industrial, onde hoje nós temos um funil, que é praticamente a região centro-sul, né? E a gente tem que medir. Obrigado pela dica, o meu amigo Eduardo. Ele me diz aqui, tecnologia para medir e reduzir o engajamento da população. Realmente você tem toda a razão, e eu agradeço imensamente a vocês 3. Nós não vamos parar aqui por essa conversa, acho que a gente tem muita coisa para fazer num mercado que tem um potencial enorme. Esse é o país que a gente vive, que ninguém acredita que quer pegar um avião para ir embora e tem um monte de oportunidade, um monte de gente lá fora querendo vir para cá. Com certeza, um minutinho só. Tá? Se eles te derem, está tudo ótimo. Uma coisa que precisa, que eu já comentei contigo, é a facilidade de financiamentos para os projetos. Se não houver isso, o investidor está difícil de entrar num país, está entendendo? Sabe-se lá o porquê, mas, como você falou, a oportunidade para se desenvolver grandes projetos e bons projetos existem a todo tempo. Eu quero colocar uma coisinha só para você, que falou em financiamento. O Rio Grande do Sul publicou ontem, uma nova legislação que é para o ICM que você paga, você pode converter. O pagador de ICM, ou que paga o tributo de ICM, pode destinar parte desse ICM aplicando dinheiro na reciclagem. O projeto está aprovado e vocês depois podem procurar. Eu posso passar para vocês que eu estou com ele. Eu quero... Ok? Um forte abraço para vocês, muito obrigado, e vamos ver o que a gente traz de novo aí com os negócios que a gente tem em nossas empresas. Um forte abraço. Abraço a todos. Abraços, muito obrigado. Abraço, obrigado. Tchau.